Olá, tudo bem? Eu sou a Maria, nós estamos aqui no Inspiração Educativa. O Inspiração Educativa é uma marca da empresa Rama. A Rama faz educação que cria raízes. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um assunto um pouco polêmico, que são as penalidades que nós aplicamos nos nossos filhos, não é verdade? Afinal de contas, nós somos mães zelosas, e toda vez que ele comete, alguma infração, quebra alguma regra, existe um pequeno castigo para ele poder aprender e colocar alguns limites. Aplicar penalidade, muitas vezes sim, é necessário. O problema é que a gente aplica a penalidade, ele fica muito bonzinho por um tempo, mas parece que logo depois ele faz a mesma coisa de novo. E aí nós aplicamos de novo a penalidade. E passa-se um tempo e ele faz de novo. E aí a gente entra num ciclo que parece que não está mais funcionando as penalidades que nós aplicamos e nós começamos a ter uma sensação de impotência, de perda do controle, de perda do comando e até mesmo de perda da autoridade. Por que será que isso acontece? Por que às vezes não funciona, mas tem vezes que funciona, Maria? Sim, tem vezes que funciona, tem vezes que não vai funcionar. Primeira coisa que acontece, e acho que aqui a mais poderosa, que essas penalidades começam a entrar nesse ciclo de não funcionar mais, é porque, eu vou falar uma coisa horrível, tá? Mas nós tratamos das quebras das regras como se nós estivéssemos num sistema carcerário. Como se a nossa casa fosse um sistema carcerário. Por quê? Porque a gente acaba dando foco, dando ênfase na penalidade, na pena, e não na regra em si. Isso é um problema sério, tá? Nós precisamos, antes de tudo, dar foco na regra. Então, o que é dar foco na regra? Como essa regra foi construída e principalmente porque ela existe. São duas coisas que a gente precisa pensar para essas penas começarem a dar certo, tá bom? Então, quem criou o sistema de regras da sua casa? Existe um sistema de regras? Porque às vezes a gente começa a aplicar penas e nem tem um sistema de regras muito claro para a criança. A elaboração dessas regras, elas devem ser colaborativas, tá? O que significa isso? Que o seu filho, os seus filhos têm que participar dessa construção. Eles participam de várias formas, Quando a gente está construindo, a gente explica os porquês, principalmente, tá? Por que vocês devem fazer isso, neste horário, e tem que ficar muito claro para eles. E eles têm que ajudar também participando dessa construção. Tem coisas que eles vão conseguir participar, Por exemplo, um horário de jogar videogame, que eles gostam mais de jogar às 4, sei lá, por algum motivo, porque às 3 tem um programa interessante que eles assistem não sei onde, não sei. Então tem regras que eles podem ajudar a elaborar e tem regras que eles podem elaborar na sua totalidade. É muito importante fazer isso junto com eles e escrever mesmo, sabe escrever? Que são os acordos coletivos da família, para trazer para o nível da consciência dos pequenos, tá? Então, a primeira coisa é construção colaborativa das regras e tá muito claro os porquês que essas regras foram criadas. Porque mais importante que a criança ser apenada, a pena ela acaba daqui 2 horas, daqui, sei lá, depende do que tá lá, no nosso rol de penalidades. Daqui 2 dias, daqui 1 semana, ela vai acabar. O que não pode acabar é a lembrança do porquê ele está sendo apenado, tá? E aí, entra uma regra muito interessante, Que é como a gente elabora essas penas. E acho que é a parte mais difícil do processo. Que elaborar regra é fácil, elaborar pena é difícil. Hoje em dia, principalmente aí por conta das tecnologias, e a gente percebe o apreço que eles têm, pelos celulares, tablets, sejam crianças, jovens,
videogames. Então, o que a gente faz? A gente sempre lança mão, né? É bem comum lançar mão das penas atreladas ao não uso desses aparelhos, tá? Então, olha, você vai ficar sem o seu celular por 2 dias. Ou você não vai jogar videogame por 1 semana. Ou você não vai assistir TV por 2 horas. Bom, não sei. Enfim, geralmente as penas, elas estão atreladas ao uso desses aparelhos e elas não têm nenhuma relação com a infração, nenhuma. Tá? A maior parte das vezes não tem relação direta com a infração. E, portanto, elas não vão educar. O que elas vão fazer? Elas vão criar um ciclo de medo, porque eu preciso ficar quieto 2 dias para eu recuperar meu celular. E ele vai ficar 2 dias pensando nesse celular, não vai mais pensar na pena, nem porque ele fez, e nem vai lembrar porque ele fez. O importante é criar penalidades junto com eles também, tá? Que tenham a ver com a infração. Quer ver um exemplo? 2 irmãos brigam, um ofende o outro severamente. Aí você vai ficar 2 dias sem celular. Ou então você vai ficar isolado no quarto por 2 horas. Qual a relação dessas penas com o que ele fez? O que tem a ver o celular com o fato dele ter ofendido o irmão? O que tem a ver ele ficar isolado? Nossa, é uma pena muito gostosa para quem não está conseguindo conviver socialmente. Porque se ele brigou com o irmão, ele não está conseguindo conviver socialmente. E aí eu ponho ele isolado no quarto 2 horas, será que faz sentido isso? Vou dar um exemplo daqui de casa para ficar mais concreto, tá? Eu tenho 4 filhos, né, como eu já citei aí em outros vídeos, e nós temos 2 quartos para eles. Seriam 2 duplas em cada quarto. Era assim em princípio, mas o de 12 anos acabou migrando lá pro quarto dos menores, né? E hoje a gente tem um quarto com o mais velho e o outro quarto com os 3 menores. E aí existe uma regra de tarefa, tá? Não é regra de cometer penas depois. Que assim, eles dobram os próprios cobertores, com auxílio uns dos outros, os 3, tá bom? Então, uma pena para uma situação dessa seria falar, olha, você vai dobrar os cobertores sozinho por 2 dias. Isso tem relação, né, com o que ele cometeu. A partir do momento que ele estiver sozinho dobrando aqueles cobertores, ele vai sentir como é doloroso fazer sozinho uma tarefa que ele tinha um amigo para fazer junto, um irmão. O castigo promove uma reflexão maior do que qualquer castigo, né? Esse castigo precisa ser qualificado. Eu não gosto da palavra castigo, né? Eu sempre falo para eles que como eles quebraram uma regra que trouxe desconforto, né, para o coletivo, eles vão ter que pensar sobre ela, refletir sobre ela, a partir de uma norma nova. Essa norma nova é dobrar cobertor 2 dias sozinho. Nessa situação não cabe, mas vai ter situação que cabe, sim, tirar o aparelho eletrônico. Por exemplo, a criança não fez a lição de casa, ou ela fez, né, daquele jeito, sem capricho, sem pensar direito, e você observou que isso tem relação direta com a quantidade de horas que ela está usando os aparelhos. Nessa situação específica, sim, cabe, né? Ou então, você percebe que tem um aparelho de TV que é dividido por 2 irmãos e tem dado briga todos os dias, né? Porque eles não respeitam, por isso que é importante a gente construir junto com eles as regras, né? Porque se eles constroem a rotina de uso da TV, as chances deles quebrarem a regra são muito menores do que se a gente construir. Mas enfim, quebrou a regra, todo dia uma briga por conta desse horário de TV, cabe sim tirar a TV, porque tem relação essa pena com o crime, né? Eu tô falando a palavra crime aqui, mas é pra gente guardar bem, que foi cometido. Um outro fato pra gente observar com carinho, na hora de construir essas penalidades, é a métrica dessas penalidades, a quantidade delas. Se eu pego
uma infração da criança. Eu aplico a pena máxima, não importa qual é, depois eu vou ficar sem carta nas mangas, né? Então, às vezes ela faz uma coisa que nem é tão grande, mas eu tô num dia, sei lá, que eu não tô bem, eu tô nervosa, eu trabalhei demais, deu algo errado no meu trabalho, não sei. E aí eu aplico a penalidade máxima. Você vai ficar 2 meses sem celular. E aí, quando ela faz algo maior que aquilo, eu não tenho mais cartas na manga, porque eu já gastei tudo. Como é que eu faço? Então, eu preciso aplicar penas compatíveis, né, em quantidade com as regras. Se eu não fizer isso, eu vou perder o bom senso do equilíbrio, né, para aplicar essas coisas. Então, e entre irmãos, isso é péssimo, porque eles se sentem... como é que eu posso dizer para vocês assim? Eles se sentem numa situação de, olha, para mim, 2 semanas, mas aquele mês lá, que ele fez a mesma coisa, ele ficou só 1 dia. Então tem que ter uma dose equilibrada para aplicar. Primeiro, porque para educar precisa ter essa dose, e segundo, porque eu preciso de penalidades que eu também, enquanto mãe, consiga cumprir. Porque se eu aplicar uma penalidade no meu filho, olha, você vai ficar 2 meses sem celular. Será que eu, mãe, vou conseguir? Geralmente a gente não consegue, porque começa a bater um sentimento de culpa, de pena, né? E aí você cede antes e a sua palavra não, né? A palavra da regra que foi montado junto com as penas perde o valor. Até quando nós vamos deixar TVs, videogames e celulares educarem os nossos filhos? Nós não podemos deixar. Porque, afinal de contas, quando uma criança fica boazinha só pensando em receber de volta esses aparelhos, ela não está sendo educada por nós. Ela está sendo educada por esses aparelhos. Nós não podemos deixar isso acontecer, não é verdade? Então, fica aqui a nossa contribuição de hoje. Deixa o seu like, ele é super importante para a gente poder, né, ter o termômetro aí da interação de vocês. Se inscreve aqui no canal. Toda semana tem conteúdo, né, de qualidade para vocês. E a gente está te aguardando os comentários de vocês, para que desses comentários possam nascer novos conteúdos que sejam de interesse de todos. Um beijo enorme, até o próximo conteúdo.